Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Eu perdi o meu medo da chuva, dizia Raul Seixas. E eu acho que o ser síndico é muito isso, né? É você ir lá, se molhar e não ter medo, né, seu Hudson? É não ter medo, mas o que é primordial para o síndico é ele observar todos os seus deveres, né? Para não deixar que isso possa depois ele ter que responder civilmente por uma falha sua ou por uma falta de atenção naquilo que ele tem que tomar. Isso aí, começando o nosso quadro de síndico para síndico, é um quadro que eu me amarro, porque a gente dá voz pro síndico, e a gente fala do viés dele, do insight dele. Quem quiser curtir um pouquinho mais desse quadro lá no nosso canal no YouTube, na playlist de síndico para síndico. E o seu Hudson é síndico aqui em Águas Claras, né, Hudson? Sou ali do Residencial Madeira, ali da quadra 206 de Águas Claras. Bacana, né? E a pergunta que eu sempre faço: você tava normal no dia que você tornou síndico? Ou você tinha tomado uns goró? Como é que foi isso aí? Olha, inclusive às vezes eu fico pensando por que isso, né? Mas eu tenho um objetivo. E esse objetivo é que o que ocorre? Síndicos, você me perdoe, mas a minha preocupação é o seguinte: obviamente isso não são todos os síndicos, né? Mas a gente tem detectado muito assim, síndicos que não às vezes por má fé, mas ele deixa de realizar grandes benfeitorias no seu condomínio porque ele não sabe buscar os caminhos corretos. E isso, buscar caminhos corretos, que eu quero dizer, é fazer dentro de uma legalidade e dentro de uma economia para o condomínio. Isso é importante que seja observado. E aí eu resolvi assumir porque eu tenho isso nos meus objetivos. Eu quero, com certeza, eu assumi o condomínio e hoje o condomínio está com uma cara completamente diferente. E aonde a gente fez isso com poucos recursos. Que bom. E o que você fez lá que mudou a cara do seu condomínio? Inicialmente nós tivemos que fazer uma parte de reestruturação, nós já realizamos, e a parte de pinturas, né? Lá, nosso condomínio já tem 19 anos de existência e eu sou morador novo nesse condomínio. Eu hoje tenho 1 ano que moro lá e com 3 meses que eu estava lá, eles me elegeram como síndico, né? Então, eu tenho uma facilidade, apesar de ser advogado, mas há 22 anos antes de ser advogado, eu fazia todo... Eu era profissional de pintura, de pedreiro, marceneiro, eletricista, tudo isso, né? Então isso me facilita. Conhecimento nunca se perde, né? Exatamente. Uma hora você vai usar ele, né? Esse conhecimento tem me facilitado desenvolver esse trabalho lá. Hoje, o nosso imóvel, depois que eu entrei, ele já valorizou exatamente por pequenas benfeitorias que eu fui realizando e com pouco recurso. É igual eu falo, a missão do síndico é zelar e se puder valorizar, deve valorizar, né? Porque é o bem que tá ali o pessoal morando. E garantias também, né? Acho que gerar um bom convívio também nos moradores, né? Gustavo, tu tem vontade de ser síndico? Tu tem cara de ser um bom síndico. Não tenho a menor vontade. O negócio é melhor pescar, né? Não. Minha praia é mais essa aí, viu? Lizinha, tem alguma pergunta pro seu Hudson? Você vai perguntar se eu tenho vontade de ser síndica? Tu já falou que não. Tu tem trauma, né? Porque lá do seu condomínio o síndico deu um infarto, né? Ixi, melhor nem comentar, é verdade. Senão o seu Hudson vai querer renunciar agora. Não, o é mais dele. fácil eu causar um infarto em alguém. Tudo bem. O seu Hudson, e na sua concepção, qual é o maior desafio do síndico no dia a dia de hoje? Bem, primeiro, ele tem que observar muito a lei, né? Nós temos aí o Código Civil, no seu artigo 1331, que vai até o 1358, onde fala sobre as responsabilidades, os deveres de um síndico e aquilo que ele tem que observar, né? Então, é importante que ele tenha esse conhecimento. Eu falo isso até porque, digamos, nós temos condomínios que, às vezes, aprovam taxas extras, né? Mas, dentro disso aí, nós temos também aquelas taxas que a gente poderia dizer voluntárias, que não são coisas necessárias para um condomínio. E, às vezes, o síndico,
até por falta de conhecimento, realiza uma obra, essas são aquelas obras de embelezamento, elas não são necessárias. E isso, o condomínio é obrigado a pagar. Então, ele tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falo que a pessoa, quando assume como síndico, se ele não tiver o conhecimento, é importante que ele busque esse conhecimento, né? E, você falou em questão de conhecimento, nosso quadro é de síndico para síndico, né? Como é que o senhor vê essa realidade hoje? Existe essa troca de ideias, de informações, essa conversa entre os síndicos? Um ajuda o outro mesmo ou é uma ilha solitária? Não, dentro de, por exemplo, lá na nossa quadra nós temos o grupo de síndico, mas nós não discutimos essa parte da legalidade, né? Mas nós sabemos que tem empresa, tem órgãos aí que prepara, né? Tem o Cinet, eles preparam o síndico, eles dão palestra, dão conhecimento. É importante se a pessoa tiver essa disponibilidade de se preparar nesse sentido. Posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. A gente vê, a gente que nas nossas andanças aí conversando com os síndicos, a gente vê que um dos grandes problemas que eles enfrentam nos condomínios é a questão dos conflitos entre os moradores. Como é que você lida com isso lá no seu condomínio? Porrada! Esse é um fato muito interessante, porque, como eu disse, eu tenho pouco tempo que moro neste condomínio, né? E logo 3 meses que eu estava lá, eu assumi. Aí você pergunta, mas como é que isso pôde acontecer? Em pouco tempo você morava lá. Por quê? Eu, como morador, eu buscava fazer melhorias no condomínio, né? E isso por minha conta. Então, você gostava de participar, né? Desenvolver. E aí eu tive a informação seguinte, que até eu assumir o condomínio, nunca teve uma assembleia lá que não tivesse briga. E hoje é diferente. A partir do momento que eu assumi, nunca teve uma briga. Olha a diferença. Amigos síndicos, tiver assembleia, chama o seu Uds que ele resolve o problema. Pois é, mas para isso, você tem que estar sempre interagindo com todos e você ter a resposta que demonstre ao condômino que não deixe ele com dúvida. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Então, como eu falei, participar e de transmitir aquele conhecimento, né? Exatamente. Se não souber, leva o profissional para esclarecer as dúvidas, né? Você não pode deixar o condômino com dúvida, né? E tem mais. Eu sou um pouco diferente da minha forma de ser. O problema que tiver, eu vou em loco, eu pessoalmente não mando ninguém para verificar. E depois sim, depois que eu fizer uma avaliação, aí se depender de uma empresa, eu vou chamar uma empresa. Mas eu sou muito participativo. E tem que ser pontual. Surgiu o problema, imediatamente você tem que estar ali atuando junto com o condômino e tendo esse diálogo. Isso é importantíssimo. É verdade. Gustavo, alguma pergunta aí para o nosso amigo Hudson? É mais uma constatação, assim, como eu trabalho muito com... Na verdade, o nosso público-alvo aqui em Brasília é praticamente 100% o condomínio, né? E aí a gente trabalha muito com condomínio e teve um condomínio agora recente que nós instalamos o sistema e que eu fiquei impressionado, porque são quase 1.500 apartamentos. Se você botar Taguatinga? Se você bota... O Bruno? Se você bota... Não, lá é o Luciano. Se você coloca... Top Life. Se você coloca 4 pessoas, 3, 4 pessoas por apartamento, dá uma cidade, né? Você não tem uma cidade lá. Não tem que ter síndico, tem que ter prefeito, né? Câmara de vereadores e tudo. É absurdo, é muita gente, né? E imagino como é que não deve ser. Às vezes condomínios pequenos, você já tem um nível de conflito muito grande, imagina numa situação dessa, né? Mas uma outra coisa que eu estava querendo falar também, que foi colocada aqui, é a questão hoje dos grupos, dos síndicos, né? Eles se comunicam muito entre si. E isso é muito importante e é um antídoto aí contra as empresas prestadoras de serviço ruins, né? Porque, assim, do mesma forma com que se você prestou um bom serviço e esse síndico vai te indicar para outros, né? Se você também fez bobagem,
esquece que você está fora do mercado, né? Então, isso é muito importante hoje, que os síndicos tenham mais essa integração, porque facilita muito a vida deles com isso, na contratação, que eu acho que é a maior dificuldade hoje é isso, né? Contratar serviço. Saber se aquela empresa, às vezes apresenta tudo, documentação, tudo bonitinho e tal, mas na hora de prestar o serviço não é aquilo que foi colocado, né? E já vindo uma indicação facilita muito, né? E eu acho assim, eu fui gestor de frota em Brasília há alguns anos, eu falava o seguinte, eu gosto de conversar com meus fornecedores olho a olho. Né? Você ir lá, conversar, visitar, se tiver referência mesmo, não fico só no campo da internet não, no campo do telefone. Se for possível, né, tá querendo fechar com, por exemplo, uma empresa de engenharia, vai a alguma obra que já foi feita, tira um tempinho para você pesquisar um pouquinho aquela pessoa que você vai contratar e vai confiar um dinheiro ou um serviço para o condomínio. Isso é importante, né? E o que o Gustavo falou é interessante. Um mês atrás, eu estava numa reunião com o pessoal e o cara comentou isso. Pô, mas o corpo de síndico fica queimando. Eu falei, cara, se você faz um bom trabalho, não precisa ter medo disso. Sim. Entendeu? E outra coisa, se teve, lógico que em alguns momentos vai ter alguma falha ou não, que é normal, a gente pode estar falhando em algum processo, você vai conversar com a pessoa, ela vai entender que existiu uma falha e foi sanado, né? Por causa de uma coisa também, você vai, né? É uma coisa que tem que dizer o seguinte, eu entendo que todos nós podemos cometer erros, mas não pode, ir lá e corrigir eles, né? Não, deixar para lá, corrigir os problemas. E eu acho que é importante mesmo essa ideia. E a ideia do quadro é esse mesmo, de dar voz para o síndico, trocar ideias, porque eu também ando nesse mundo aí há quase 2 anos, de porta em porta, conversando. Eu vejo que existe muitas coisas bacanas, projetos bacanas, que tem que ser tirado do condomínio para virar exemplo para outros. Porque eu entendo o seguinte, como é que já mudar a sociedade? É mudando nossa casa. No caso do condomínio, é mudando seu condomínio. Ali é uma questão de cultura, de comportamento. Eu estava até antes aqui do programa conversando com a garota que estava falando sobre doenças raras aqui no programa anterior. E a gente falou, é uma coisa muito nova a moradia vertical em Brasília, né? Um boom que teve aqui, igual você estava falando de Samambaia. Quando você vinha, não existia prédio. Hoje existe 303 prédios em Samambaia. Só perde para Águas Claras hoje em quantidade de prédios verticais. Então, assim, é uma coisa jovem. E aí a gente entendeu o seguinte, que é morar em condomínio? Até então, Thiago, qual é a melhor escolha para morar? Eu falei, depende. Porque se você quer um condomínio, é o quê? Você ir, existe regras, tem que respeitar essas regras, é o bom convívio. E a gente não somos acostumados, não somos educados para viver em grupos, infelizmente, né? Você vai para a escola, é você com você, é nota, é muito eu, e a gente acaba que esquece um pouquinho de compartilhar do mundo que a gente convive com outras pessoas, né? Mas, seu Hudson, qual dica você daria para um síndico que está entrando agora como síndico? Bem, tem uma muito importante, viu, Tiago? Mete bronca. Olha só, os condomínios têm o hábito de contratar síndico profissional ou administrador profissional. Nesse momento, é importante que, ao fazer isso, não importa se é pessoa física, se é pessoa jurídica, mas que ele leve isso em assembleia e aprove em assembleia. Sabe por quê? Sabe qual a diferença? Porque ele fazendo isso, e ao contratar esse prestador de serviço, esse prestador de serviço jamais vai ter o vínculo empregatício com o condomínio. E se ele não faz isso e contrata diretamente, aí pode existir o vínculo empregatício com o condomínio. Então, é uma responsabilidade muito grande isso aí. Falar uma coisa, Zé? Uma pergunta? Não, tô tranquila. Outra coisa importante também que deve ressaltar na questão do síndico profissional, eu tive que, igual eu falei, estava com o pessoal do contabilidade aqui, ele ressaltou uma coisa interessante, que ao contratar, a gente também tem que ver que garantia essa pessoa pode dar ao condomínio. Porque no caso do síndico orgânico, ele entra com o bem dele. Se der merda, vamos lá para leilão, pega o bem do cara e ressarcir, né? No caso do profissional, não. Então a gente tem que ter muito cuidado. É uma coisa importante, essa questão da profissionalização do síndico, né? E a gente tem que decidir que garantias ele pode dar para o condomínio, né? Isso é importante também. E aqui anteriormente eu citei sobre a taxa voluptuária e um detalhe. Quando se leva para aprovar essa taxa extra desse tipo de serviço, se não tiver 2/3 dos condôminos e for aprovado, porque às vezes a gente fala assim, primeira chamada é o legal, segunda chamada é com o que tiver, e nesse caso aí não prevalece não, viu? Na taxa voluptuária
tem que ter, no mínimo, 2/3 para aprovar. Porque se aprovar com menos de 2/3, o condômino, os outros condôminos lá que não concordam e que não quiser pagar, ele vai ter problema, porque eles não vão pagar. É ilegal, tá? Tem que ter essa preocupação de estar sempre nos parâmetros legais, né? Seu Hudson, o que o síndico não pode fazer? Ou ele não deve fazer na gestão dele? Portanto, olha, primeiro, não roubar. Ele tem, ser honestíssimo. E mesmo o síndico sendo honestíssimo, ainda vai ter pessoas que podem fazer comentários maldosos dele, né? Mas importante é fazer tudo dentro daquilo que está estabelecido no regimento interno, ou se é na convenção. Eu falo convenção porque o meu lá é associação, nós temos convenção, né? Não é estatuto igual são os condomínios normais, né? Mas tem que ser tudo dentro do que está estabelecido nas normas. E eu sou até muito cauteloso, porque às vezes a convenção, o estatuto estabelece, o síndico, digamos que uma obra ou algum tipo de serviço que, se for de menos 4 mil abaixo, ele não precisa levar em assembleia. Eu, apesar de ter essa prerrogativa, eu não faço nada sem levar em assembleia. Se é para comprar um computador que custa R$ 1.800 por aí, eu aprovo tudo em assembleia. Aí você não tem problema nenhum. Tá? É uma gestão participativa, né, e transparente. Eu acho que os síndicos, eles têm que fazer isso mesmo, têm que participar, os seus condôminos, daquilo que está sendo feito, e ser o mais transparente possível. Porque você sendo transparente, você já ainda é julgado, imagina. Pois é, então todos os meios de transparência você tem que usar, porque senão, infelizmente, você vai ter problema. A gente tem que usar, igual eu costumo dizer, talvez o cara faz um bom trabalho e não divulga também, né? A gente tem que ter esse ponto de usar o nosso marketing pessoal para divulgar e até para mostrar, igual você falou, acho que foi interessante, tem que ser incisivo no que for falar, no que for questionado, né? Ser claro também, igual eu já tive vários síndicos que é advogado, eu tive o Cafu que foi palhaço, igual sempre o que eles pregam de grande que eu acho legal, que sim, é a transparência, né? Balancetes estão à disposição, tá à mostra para os moradores, né? Se tem alguma divergência, vai lá, explica. Se tem alguma ideia, se divide aquilo durante o tempo. Igual eu costumo dizer assim, de assembleia é para tomar decisão. Igual no caso do Rios d'Água. Vai durante o tempo, divulgando aquela informação, levando debates, né? Eu tive um síndico aqui que eu falei do Bruno, que é um enorme também. Ele utiliza o quê? De comissões, né? Aí surgiu a ideia de colocar o reuso da água. Se cria comissões, vai debatendo aquilo, porque é muita gente também dividindo aquela ideia, para quando chegar na Assembleia já está sanadas as dúvidas se vale a pena ou não. Lembrando que, querendo ou não, é a democracia, né? É o voto ali, a população que vai determinar o futuro, né? E quando você fala de criação de comissão, eu tenho um exemplo agora muito recente, que eu vou fazer uma obra lá. Eu criei a comissão e, inclusive, eu busquei colocar nessa comissão engenheiro, arquiteto, eles que vão fazer todo esse crivo, tanto para acompanhar, fiscalizar a obra, como também, antes de contratar a empresa, fazer todo o levantamento da idoneidade dessa empresa, tá? Então, tem-se essa comissão para fazer isso. É importante. Ontem a gente estava visitando o condomínio lá no Riacho Fundo, até mandar um abraço para o síndico Francisco lá do 14, né? O que ele achei interessante? Pô, quando tudo arrumadinho e tal, que a gente conversando com ele falou, Thiago, que eu chamo os moradores para fazer. Porque acontece, o cara pinta um banco, aí ele vai zelar se alguém eu fiz outro negócio. Então, assim, quando a gente começa a envolver a comunidade que a gente está fazendo a gestão, ela vai ter mais gosto, porque ela está fazendo, está botando a mão na massa, e querendo ou não, é deles também, está valorizando bem deles. O condomínio do cara, uma gracinha, né? Você vê, já valorizou muito, né? Eu até conversei com ele que tem condomínios parecidos aqui em Samambaia, que devido a não ter zelo, caiu em torno de 60% o valor do apartamento. O dele já valorizou, entendeu? Porque boa parte, pouco custo, porque ele compra o material, os moradores juntam ali, faz, e é igual eu costumo dizer, quando você faz, você não quer que ninguém estrague, você vai zelar mais ainda. E outra coisa, eu tô
ouvindo, né, o doutor Hudson falando e outras pessoas também, essa questão de você chamar um morador, um profissional ali do teu condomínio, é uma questão, uma forma também de você valorizar o profissional que mora ali no teu condomínio, né? Então, assim, mexe com autoestima, trabalha também, faz com que o trabalho daquele profissional que mora ali seja visto, seja valorizado, né? E por que você vai contratar alguém de fora, sendo que tem alguém ali perto de você que trabalha com isso e faz bem o seu trabalho? Então, eu acho que é uma questão de ajuda até mesmo na questão da autoestima, do divulgar o trabalho do seu colega, né? É igual eu falo, a gente chamar a comunidade para participar, para estar próximo de você, até para entender como é que funciona, né? Não é simples, igual a gente falou, ser síndico, responsabilidade, receita com o seu patrimônio, né? Pode responder civil criminalmente. Você vê, a gente falou aqui hoje de reuso d'água, a gente falou de IPTU verde, a gente falou de seguro, a gente falou de acidente, a gente falou de engenharia, tantas coisas que envolvem o mundo condominial, que é a responsabilidade do síndico. Ele está ali e ele tem poder total para tomar decisões, né? Hudson, o que se tornar síndico afetou a sua vida pessoal? Na verdade, a minha vida ela é de certa forma muito agitada, porque eu, como advogo para uma empresa, inclusive aqui é Samambaia, chama-se HBG Engenharia, e ultimamente a gente tem atuado em muitos processos, porque tem contrato no Maranhão também, não é só em Brasília, né? Mas a minha esposa até fala assim, mas por que isso, né? Mas eu tenho um objetivo na minha vida, tornar o meu condomínio um condomínio bonito, onde o imóvel valorize, onde todo mundo se sinta bem estar no condomínio. E aí por isso que eu faço esse sacrifício, porque na verdade é um sacrifício, tá? Ser síndico, você tendo atividade fora não é fácil. Mas eu sou muito participativo dentro do condomínio e chamo todos para participar comigo. Eu, inclusive, eu faço pintura no condomínio, eu faço a parte elétrica, apesar de ter empresas para fazer essa manutenção de parte elétrica, mas coisas simples eu já resolvo ali. Então, e eu chamo as pessoas para fazer isso junto comigo, tá? Então, não só querer, mas você também tem que gostar, né? Porque senão ser síndico não é só dinheiro, uma né? responsabilidade muito grande, viu? Na verdade. Inclusive, eu tive um síndico aqui, que é o... Já mando um abraço pra ele, falou uma coisa interessante. Ele falou assim, não é só vestir a camisa, tem que suar também. Que aí você botar a mão na massa, né? É uma coisa que eu acho que síndico, para ser síndico, primeira coisa, você tem que gostar de pessoas, né? Porque tem que ter muita paciência e é muito sacrifício mesmo. Hudson, você acha que o Gustavo seria um bom síndico? Você votaria nele como síndico lá na chapa no seu condomínio? Olha, eu vou aumentar o preço da sua proposta se você falar que sim, viu? O Gustavo já declarou aqui que jamais, talvez o perfil dele seja mais essa questão desses projetos. A gente sabe que ele é engenheiro, né? Que tem todo esse... Não, e ele ainda é pescador, moço. Ele é pescador. Pois é. Mas o que eu queria ressaltar é isso, que se é tão complicado, tem todo mundo que vai adaptar ou vai querer. Às vezes tem tantas atividades, responsabilidades, tem que ter dor perfil. De cabeça. É igual que fala o seguinte, síndico é 24 horas. Seu telefone vai tocar uma hora, não toda hora, mas uma hora vai tocar fora do horário. Eu tava com a Yara aqui, que é síndica aqui, manda um abraço pra ela também no quadro aqui nosso. Ela falou que tava em lua de mel, o telefone tocou lá. E o cara falou, pô, velho, eu tô aqui na lua de mel, o juizador aí pra resolver e tal. No perfil de síndico, tem algumas questões que tem que existir. Primeiro, uma pessoa bem controlada, paciente, tá? E, acima de tudo, ser honesto. Ele tendo esses dois perfis aí, ele vai ser um bom síndico. E ter bons profissionais ao seu redor, né, Gustavo? Sim, lembrando isso aí, né? Exatamente. Assessoramento, é importantíssimo. É isso aí. Lisa, você tem vontade de ser síndica? Eu vi o senhor brilhar quando falou em síndico aqui e tal. Olha... Vontade? Vamos lá. Eu acho que eu não tenho muita... Você não é calma, né? Eu
eu acho que eu não tenho muita calma para isso, entendeu? Talvez não seja não seja muito bom voltar em mim para síndica, não. Ô, seu Hudson, e assim, e no dia a dia, o seu olhar mudou quando se tornou síndico? No seu trabalho como advogado, mudou alguma coisa no seu jeito de lidar, de ver as coisas? Não, hoje nós advogados temos uma facilidade muito grande com esses processos digitais, né? Melhorou, né? Nossa, você pode da sua residência e tal, você faz tudo ali, né? Só as audiências você tem que estar presencial. Então, isso facilita muito. Agora, e aí isso dá tempo para que, por exemplo, você vai fazer uma obra, você tem que pesquisar, porque não é simplesmente, não, vou ali, contrato aquela empresa, não é assim. Você tem que pesquisar bons preços. Eu falo, até dar um exemplo aqui que aconteceu lá no nosso condomínio, teve uma pessoa que fez uma obra lá, e ela pagou por essa obra, uma obra pequenininha, coisa simples mesmo. Ela pagou R$ 4.480. Você vê o tanto que é uma obra pequena simples, mesmo, pequena, né? Isso foi em gestão anterior à minha, né? Não quero dizer que esse síndico agiu de má fé, mas faltou dele um tato. Eu fiz essa mesma obra que ele fez. Aliás, fiz melhor, porque eu troquei toda a tubulação, coloquei tubulação nova. Eu fiz essa mesma obra com R$ 520. É igual eu falo, às vezes nem é má fé, má informação, né? Não ir atrás de... É o tempo que às vezes a pessoa não tem de buscar. Então, isso é importante a pessoa ter esse tempo e pesquisar, porque hoje... No nosso país, se você não pesquisar, você vai pagar mais caro mesmo. Verdade. Senhor Hudson, nós estamos indo na nossa reta final do nosso programa Interesse Condominial. Qual mensagem você daria para o síndico agora? Uma mensagem final. Fica à vontade aí. Olha, eu digo a todos os síndicos o seguinte: busque ter essa harmonia com seus condôminos e que tudo seja muito transparente, que prestações de conta mensalmente sejam apresentados, sejam colocados nos seus murais, e toda a informação que o condômino buscar contigo, se você não tiver no momento, mas você busque passar a informação correta e o mais breve possível para eles. Aí você vai fazer uma boa gestão. Senhor Hudson, muito obrigado aí por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é uma coisa preciosa quem está em condomínio, né? Por falar um pouco da sua experiência, os pontos de vista. E o nosso quadro é isso mesmo, é dar um pouco de voz para o síndico, para ele falar da ótica dele, do viés dele, do ponto dele, que o síndico também possa talvez aprender. É uma coisa de ciclos, né? Igual eu costumo dizer, porque é 1 ano, 2 anos no condomínio, entra outra pessoa e não sabe nada, tem uma experiência um pouco diferente. Quem quiser curtir lá no nosso quadro de síndico para síndico, no canal Interesse Condominial. Lisiane, tem alguma mensagem final aí? Fica à vontade. Olha, o que eu sempre falo aí para os nossos síndicos, toda vez que você for fazer, renovar o seu seguro, chame o profissional, chame o corretor de seguro para visitar o seu condomínio, conhecer a sua realidade, e aí vocês vão conversar e decidir junto aquilo que é melhor para o seu condomínio. Eu já tenho dado essa dica aqui, todo o programa, acho que o pessoal já está de saco cheio, mas eu bato sempre nessa tecla porque não tem como o profissional de seguro te orientar sem conhecer a sua realidade. Então, o corretor... visite os condomínios e síndicos, exija a visita do corretor. Essa é a minha dica. Tá Beleza, bom? então, bom demais. Gustavo, fica à vontade aí, mensagem final. Bom, queria agradecer, né, Thiago, a oportunidade, agradecer aos outros participantes e estou à disposição, tá, os síndicos que precisarem, entre em contato com a gente para fazer essa visita e ver tanto a questão do reuso de água, quanto nas questões ligadas às vistorias técnicas aí, né? Laudos e etc. Tá? Nos procure, a gente sempre, uma coisa importante que foi falada aqui também, a questão de você buscar referências das empresas, né? E é uma postura nossa. Toda proposta que a gente entrega para um cliente vai junto uma relação ali com aproximadamente uns 70 condomínios, onde ele pode ir visitar sem falar com a gente. Eu não vou ficar sabendo onde ele foi
visitar. Então, isso demonstra que a gente tem total confiança de que ele vai ouvir respostas positivas, né, quanto à nossa empresa. Então, que isso adote também essa postura nos outros negócios que venham a fazer, sempre exija que as empresas apresentem essas relações para que ela possa ir sem que possa sofrer ali uma manipulação, uma ajeitada, e só desviar daquele onde ele teve problema e tal. Isso é muito importante. É igual eu falo, eu mexi muito tempo com frota e a experiência que eu levo é essa. A gente tem que participar desse processo, por quê? Depois que você contratou é complicado, porque o cara vai começar, vai terminar. Depois que começou, quando você faz a escolha errada, para você corrigir, é muito complicado. Então eu acho que é mais você gastar um tempo indo, pesquisando, conversando, sentindo olho a olho. Exato. Eu sei que é correria, eu sei que é muito tempo, né? A gente às vezes não tem um tempo hábil para fazer isso, mas gasta um pouquinho de tempo nessa parte de pré, de ir, de conversar, de ter atenção, de ver olho a olho quem é a pessoa, quais as referências dela, porque depois que contratar, o problema tá aí. Eu falo porque essa semana a Cintico me procurou, se queixando disso. Contratou uma empresa, a empresa abandonou a obra dela. Então, probleminha. Ainda bem, a sorte que ela tem uma assessoria boa, pagou só um X e aí tem o resto do dinheiro para terminar. Mas é dor de cabeça mesmo assim, né? E eu quero agradecer a Lisiane, a atual Forte Porto Seguro, o seu Hudson que esteve aqui hoje presente, o Gustavo também disponibilizou o tempo dele. O nosso programa é um horário meio estranho mesmo, é de meio-dia, é um horário do almoço, o pessoal está ouvindo o programa, está curtindo, né? E agora eu quero agradecer também a nossos patrocinadores, temos a atual Forte Porto Seguro. Quem quiser fazer um seguro, procura na internet lá, Papo Seguro DF, atual Forte Porto Seguro, tanto na área de automóveis, empresarial, saúde, condominial, vida, previdência, lá eles atingem um pessoal muito bacana, bem preparado para te atender, te dar a solução que for mais cabível para você, né? Quero também agradecer a CL Tecnologia, que é uma empresa que atua na área de tecnologia aqui na área de Brasília, CFTV, PSDA, câmeras, sistema de acesso remoto, toda essa área de tecnologia. Entre lá na CL Tecnologia, que você vai ser bem atendido. Temos o Clei que está sempre aqui, um bom profissional, não cobra consultoria, um cara bacana que vai te orientar da melhor maneira possível. Também agradecer a Torque, administrador de condomínio, seu condomínio em boas mãos. É uma empresa que atua na área de limpeza e conservação, contabilidade também, que está aí para atender toda Brasília, tem contratos em Brasília toda aí, cotações 61 984445210. E estamos agora com um parceiro que está aí também ajudando a gente no dia a dia, que é a Vilarta Elevadores. Então, se precisar de fazer a manutenção do seu elevador, um contrato de manutenção, empresa bacana, uma empresa referente em São Paulo, está querendo entrar agora no mercado de Brasília, já vem desenvolvendo um trabalho bacana, produz os seus próprios elevadores, isso é importantíssimo. Então, fica lá, Vilarta Elevadores. Precisou de elevador, só contactar a Vilarta, né? E também quero agradecer a Ativa FM por acreditar nesse projeto, que é de levar conhecimento, informações para os síndicos, de uma forma, talvez igual essa forma, uma forma única, bate-papo, com diversão. Hoje o nosso humorista não pôde estar aqui, que é o Giovanni, o filho dele está doente. Giovanni, melhoras para o seu filho aí. E vamos que vamos, né? E agora a mensagem final. E é tão interessante que às vezes a gente tanta coisa passa despercebida na nossa vida. Eu estava conversando com a menina antes desse programa, que ela tem uma ONG que cuida de doenças raras. E é interessante que não é tão discutido, né, doenças raras, né? E a gente, na nossa discussão, conversando sobre isso, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Que ela falou que existe um índice muito alto de abandonos. Você está com seu companheiro, ficou doente, é uma doença rara, é uma doença que vai requer tempo, dedicação, a pessoa acaba que abandona o outro, né? Então, a minha mensagem final hoje para o síndico, para quem está nos ouvindo, para nós que estamos aqui na bancada, é o seguinte: não abandone ninguém. E aí eu falo no sentido, às vezes nem é a doença, às vezes é da amizade, do companheirismo, às vezes é uma conversa. A gente vive num mundo hoje que fala tanto de depressão, terapia. Você vê hoje o Brasil, talvez a cidade que eu nem sabia que tem mais suicídio no Brasil. E às vezes é isso. Não abandone as pessoas, não falem no intuito de doença, mas no intuito de companheirismo, de amizade, um bom papo, uma boa conversa, né? A gente vive todo mundo isolado no nosso mundinho e a gente esquece talvez o vizinho do lado, esquece o idoso do lado, bater um papo, a gente esquece talvez de praticar essa parte do jardim, que é onde se vai levar a comunidade para se conhecer, para conversar, para estar ali junto, né? E aí essa mensagem final: não abandone ninguém em sua vida, amigão síndico. Brigadão, boa tarde, vamos que vamos, valeu!